Você já se perguntou por que, mesmo estando fazendo tudo certo para controlar a diabetes, observar a dieta, tomar a medicação e monitorar os níveis, você continua acordando com níveis de açúcar no sangue que fazem você querer jogar seu glicosímetro pela janela? Se você tem mais de 60 anos e vive com diabetes, isso vai soar muito familiar. Mas aqui vem a grande questão. Os primeiros 30 minutos do seu dia podem ser verificando secretamente seu nível de açúcar no sangue pelo resto do dia. Fique comigo. Nos próximos minutos, vamos descobrir 5 hábitos simples. Sim, apenas 5. Que qualquer pessoa com mais de 60 anos pode fazer em meia hora ou menos para estabilizar os níveis de glicose pela manhã. Também vou revelar um grande erro que a maioria das pessoas ignora, algo tão poderoso que poderia criar ou destruir todos esses hábitos combinados. Se você estiver curioso, continue assistindo até o final, pois isso pode transformar suas manhãs e sua saúde. Olá, caro amigo. Estou falando com você como se fôssemos 2 velhos amigos colocando o papo em dia. Imagine-nos compartilhando uma mesa aconchegante e ensolarada, talvez tomando um chá de ervas, porque quando se trata de diabetes e envelhecimento, muitas vezes parece que estamos em uma montanha-russa, não é? Alguns dias são estáveis, outros os números disparam, não importa o que você faça. Essa imprevisibilidade pode ser frustrante e, às vezes, bastante deprimente. Deixe-me fazer uma pergunta pessoal. O que mais incomoda você no diabetes? Para muitos de nós, é sentir que fizemos tudo certo e, ainda assim, ver nossos números aumentarem pela manhã. Os médicos chamam um dos possíveis culpados de fenômeno do amanhecer diabético. Basicamente, é a maneira do corpo acordar com hormônios que estimulam o fígado a liberar glicose. Mas se você tem diabetes, especialmente se tiver mais de 60 anos, esse sinal de alerta natural pode aumentar os níveis de açúcar no sangue além do desejado. Agora vem a parte encorajadora. Depois de falar com milhares de idosos com diabetes e estudando-os, identifiquei 5 hábitos matinais que podem reduzir drasticamente esses picos inesperados. Não se trata de ajustes extremos ou treinos de 3 horas. Estas são etapas simples que você pode seguir sem mudar completamente sua rotina. Vou analisá-los um por um, contar histórias reais e, o melhor de tudo, contá-las uns com os outros para que você possa ver como a ordem desses 5 hábitos pode ampliar significativamente ou sabotar seus resultados. No final, há uma joia escondida, uma última visão sobre por que esses hábitos precisam seguir uma ordem específica para funcionar corretamente. Se você pular essa parte, poderá ver apenas metade dos benefícios. Então, se você realmente está pronto para parar de deixar que seus níveis de glicose matinal ditem seu humor, continue conosco. Você nunca mais verá os primeiros 30 minutos do seu dia da mesma forma. Hábito 1. Acorde ativo. Vamos começar com algo que me surpreendeu quando descobri. A maneira como gastamos do sono até a vigília completa pode fazer com que os níveis de açúcar no sangue aumentem ou se estabilizem pela manhã. Imagine que você está deitado na cama, sentindo-se rígido ou tonto, e lentamente se senta. Esse método de robô enferrujado, que demora uma eternidade para começar, pode manter os hormônios noturnos do seu corpo ativos por muito tempo. Para pessoas com diabetes, especialmente os idosos, isso significa que o fígado pode continuar a injetar glicose extra na corrente sanguínea. Um estudo do Dr. Michael Ryan, da Cleveland Clinic, focado especificamente em adultos com mais de 60 anos de idade, descobriram que as pessoas que ativaram suavemente seu sistema circulatório nos 10 minutos seguintes ao despertar apresentou melhora de 23% nos níveis de glicose em jejum,
em comparação com aqueles que adotaram uma abordagem lenta e letárgica. Mas ativação não significa polichinelos ou qualquer outra atividade extenuante. Veja como fazer uma rotina simples de 10 minutos. Despertar consciente, minutos 1, 2. Deitado na cama, respire profundamente 5 vezes. Inspire contando até 4. Prenda a respiração por 4 segundos e expire contando até 6. Isso enche seu cérebro com oxigênio e sinaliza ao seu sistema nervoso para mudar para o modo diurno. Ativação na cama, 3 a 4 minutos. Sem se levantar, gire cada pé 10 vezes em cada direção. Em seguida, dobre e estique as pernas 5 vezes cada. Isso estimula suavemente a circulação antes mesmo de você se levantar. Levante-se gradualmente. Minuto 5. Sente-se na beira da cama por cerca de 1 minuto. Gire os ombros para frente e para trás 10 vezes. Isso ajuda a prevenir tonturas, especialmente se você tiver problemas de pressão arterial. Ativação em pé. Minutos 7 e 10. Levante-se e ande lentamente pela sala por 3 minutos. Não ande rápido, apenas faça um passeio tranquilo. Esta última etapa faz a transição do seu corpo do repouso para uma atividade leve. Por exemplo, Maria, uma mulher de 68 anos de Guadalajara, reduziu seu nível de açúcar no sangue pela manhã de 180 mg por decilitro para 145 mg por decilitro em apenas 2 semanas após adicionar essa rotina, sem nenhuma outra alteração. Isso funciona porque o movimento suave e constante ao acordar envia um sinal claro. A noite acabou, corpo. Vamos regular nossos hormônios. E isso ajuda a manter a glicose sob controle antes que ela atinja picos. Mas acordar suavemente é apenas o primeiro passo. O próximo pode parecer muito simples, mas muitas vezes é esquecido. Hábito 2. Hidratação inteligente. Pense nisso. Você passou cerca de 8 horas, talvez mais, sem beber água. Se você for como muitos adultos mais velhos, você também pode pular a hidratação antes de dormir para evitar ter que ir ao banheiro à noite. Isso pode deixá-lo levemente desidratado pela manhã. E adivinha? A desidratação concentra a glicose na corrente sanguínea, como se a mesma quantidade de açúcar fosse dissolvida em menos água. No Journal of Clinical Endocrinology, pesquisadores descobriram que os adultos mais velhos que acordam com desidratação leve frequentemente apresentaram níveis de glicose no sangue pela manhã de 15 a 30 mg por decilitro por dia, mais altos do que aqueles que se mantiveram hidratados. Então, como podemos consertar isso? Com hidratação estratégica. Veja como o vidro ativador, logo após acordar, e, se possível, logo após sua rotina de despertar ativo, beba um copo de água em temperatura ambiente. Evite água muito gelada ou muito quente, pois temperaturas extremas podem perturbar seu organismo ou fazer com que você fique sonolento novamente. Fórmula personal. A orientação geral é de cerca de 35 ml de água por quilo de peso corporal por dia. Uma pessoa de 70 quilos, cerca de 154 libras, precisa de aproximadamente 2 litros de água por dia. Tente beber 25% da meta diária nos primeiros 30 minutos. O momento perfeito. Primeiro copo, imediatamente após completar os exercícios iniciais na cama. Segundo copo, cerca de 10 minutos depois, antes do café da manhã. Terceiro copo, 15 minutos antes do café da manhã. Ingestão de eletrólitos. No primeiro copo, considere adicionar uma pitada de sal marinho não refinado e algumas gotas de suco de limão. Isso repõe as perdas de eletrólitos durante a noite e ajuda a água a ser absorvida de forma mais eficiente. Tomemos como exemplo Dom Roberto,
um homem de 72 anos de Monterrey. Ele seguiu essa rotina e suas leituras matinais caíram de 165 miligramas por decilitro para 142 miligramas por decilitro em um mês, sem nenhuma mudança radical em sua dieta. Ela também notou que seus níveis de energia eram mais consistentes ao longo do dia. Por que isso ajuda tanto? Porque a hidratação permite que o fígado, os rins e o sistema circulatório operem em plena capacidade, processando glicose e filtrando resíduos de forma eficiente. Além disso, se você toma medicamentos para diabetes, uma hidratação adequada pode melhorar a forma como seu corpo os utiliza. É quase como se você desse uma nova camada de tinta ao seu metabolismo todas as manhãs. Você pode estar pensando, ótimo, estou hidratado, e agora o que eu como? Bem, o café da manhã pode ser seu melhor amigo ou seu pior inimigo, dependendo de como você o aborda. Hábito 3. Café da manhã estratégico. Eu costumava pensar que tinha o café da manhã perfeito. Cereal integral com leite desnatado, um copo de suco de laranja e talvez um pouco de geleia sem açúcar em uma torrada. Não há açúcar branco à vista, certo? No entanto, meus níveis continuaram subindo acima de 200 miligramas por decilitro depois do café da manhã. Acontece que os carboidratos refinados podem aumentar o açúcar no sangue tão rapidamente, às vezes até mais rápido que o açúcar de mesa. De acordo com as diretrizes de 2023 da Associação Americana de Diabetes para pessoas como adultos mais velhos, precisamos de uma abordagem mais precisa à nossa primeira refeição do dia, algo que eles chamam de controle glicêmico matinal. As suas descobertas revelam que as pessoas mais velhas que seguem uma abordagem de proteína, fibra, lipídios antes de ingerir carboidratos têm até 40% melhor controle glicêmico ao longo do dia. A versão curta? Coma proteína primeiro, depois fibras e gorduras saudáveis e depois carboidratos. Vamos chamá-lo de padrão 40-30-30. 40% de proteína de alta qualidade, 30% de gorduras boas, 30% de carboidratos de baixo índice glicêmico. Ainda mais importante é a ordem em que esses macronutrientes são consumidos. Proteínas para começar. Primeiros 5 minutos. Podem ser 2 ovos mexidos com azeite, um pedacinho de queijo panela ou uma xícara de leitelho sem açúcar. Por que proteínas primeiro? Porque eles estimulam hormônios como o GLP-1, que sinalizam ao pâncreas para se preparar para processar carboidratos. Fibra plus, gorduras saudáveis. Próximos 5 minutos. Pode ser meio abacate ou uma colher de sopa de sementes de chia que você deixou de molho previamente, talvez um pouco de espinafre levemente cozido. Fibras e gorduras retardam a digestão, evitando que o açúcar no sangue suba muito rápido. Carboidratos complexos, últimos 5 minutos. Um pequeno pedaço de pão integral, com sementes visíveis, ou meia xícara de aveia em flocos finos. Talvez um pequeno pedaço de fruta com baixo teor de açúcar, como uma maçã verde. Como você já preparou seu metabolismo com proteínas, fibras e gorduras, esses carboidratos entram em um sistema mais preparado. Aqui estão 3 exemplos de cafés da manhã rápidos e fáceis. Opção 1. 2 ovos mexidos com azeite, 1/4 de abacate ao lado e uma pequena fatia de pão integral com sementes. Opção 2. 1 copo de leitelho sem açúcar, 1 punhado de amêndoas e meia xícara de morangos frescos. Opção 3. Alguns ovos com nopales, cactos, 1 colher de sopa de feijão frito e 2 tortilhas de milho, de preferência pequenas. Um exemplo. A senhora Carmen, 65, de Puebla, mudou para esta abordagem e viu suas leituras pós-café da manhã caírem de 195 miligramas por decilitro
para 135 miligramas por decilitro em 3 semanas. Ela também disse que não tem mais aquela temida queda de energia no meio da manhã, nem aquela vontade de comer doces antes do almoço. Ainda assim, para saber se seu café da manhã estratégico está funcionando, você precisa medi-lo efetivamente. Isso nos leva ao quarto hábito. Hábito 4. Controle inteligente. Se você for como eu, ver um número indesejável no seu glicosímetro pode ser desanimador, como se você tivesse falhado de alguma forma. Mas a verdade é que esse número é apenas um fato. É o seu corpo comunicando a você o que está acontecendo dentro dele. Se você souber interpretá-lo, poderá fazer pequenos ajustes que lhe trarão grandes melhorias. Dr. Richard Bernstein, que vive com diabetes tipo 1 há mais de 70 anos, diz: seu glicosímetro é seu amigo se você aprender a fazer as perguntas certas. A maioria de nós mede, olha a leitura e segue em frente sem fazer mais análises. Essa é uma oportunidade perdida. Considere criar seu próprio mapa de glicose todas as manhãs. Medida 1. Assim que você abrir os olhos, antes de sair da cama. Esta é sua glicose basal. Escreva como você se sente: cansado, descansado, ansioso. Medida 2. Cerca de 10 minutos após sua rotina de ativação suave. Observe se movimentos suaves do corpo diminuíram ou aumentaram sua glicose. Medida 3. Cerca de 15 minutos após beber seu primeiro copo de água. A hidratação pode alterar significativamente seus números. Medida 4. 1 hora após terminar o café da manhã. Isso mostra se sua abordagem estratégica para o café da manhã está funcionando ou precisa de ajustes. É essencial registrar o contexto. Quantas horas você dormiu? Se teve fatores estressantes ou se você comeu um lanche tarde da noite. Depois de uma semana, padrões são observados. Você pode perceber que se dormir menos de 6 horas, sua glicose estará consistentemente 20 pontos mais alta pela manhã. Ou talvez aqueles biscoitos da madrugada estejam atrapalhando seus níveis de energia pela manhã. Monitorar a glicose dessa maneira não é obsessivo, é fortalecedor. Você começará a ver que as alterações na glicose não são aleatórias. Elas seguem os sinais do seu corpo, e você tem mais influência sobre esses sinais do que pensa. No entanto, se você sofre de estresse crônico ou acorda ansioso, seus números ainda podem aumentar. É por isso que o quinto hábito geralmente é a peça que falta. Hábito 5. Calma ativada. Deixe-me compartilhar uma confissão pessoal. Meus níveis de glicose matinal costumavam variar muito. 140 em um dia, 180 no outro, apesar de comer e tomar medicamentos de forma consistente. Meu neto, que estuda medicina, me lembrou que nos dias em que ele estava especialmente preocupado com contas, doenças familiares ou más notícias, minhas leituras tendiam a ser mais altas. Sinceramente, eu estava cético. O estresse é intangível, não é? Mas descobriu-se que estava tendo um impacto tangível no meu nível de açúcar no sangue. Quando você está estressado, seu corpo produz cortisol, que sinaliza ao fígado para liberar a glicose armazenada. O resultado? Um aumento no nível de açúcar no sangue, mesmo que você não tenha comido nada diferente. Um estudo da Universidade de Stanford, que envolveu especificamente pessoas idosas com diabetes, mostrou que aqueles que praticavam a redução do estresse matinal apresentaram níveis de glicose consistentemente mais baixos e estáveis, muitas vezes 20 a 25% mais baixos do que aqueles que não o fizeram. Então, como encontrar calma quando a vida está cheia de problemas? Praticando a calma ativada por apenas alguns minutos. Respiração 4-4-6, 2 minutos. Sente-se na beira da ama ou em uma cadeira.
Inspire contando até 4. Prenda a respiração por 4 segundos e expire contando até 6. Repita pelo menos 8 vezes. Esse tipo de respiração ativa o sistema nervoso parasimpático, neutralizando os hormônios do estresse. Escaneamento corporal, 2 minutos. Feche os olhos e faça uma varredura mental. Testa, mandíbula, ombros, peito, abdômen, pernas. Se você notar tensão, respire fundo e incentive o relaxamento. Não force, apenas reconheça e deixe ir. Gratidão específica, 1 minuto. Pense em 3 pequenas coisas específicas pelas quais você é grato agora. Talvez o amigo que ligou para você ontem ou que seus joelhos estejam menos rígidos esta manhã. A gratidão aumenta a serotonina e reduz o cortisol, o equilíbrio suave da natureza. Conheça a senhora Helena, 71, de Veracruz. Ele tentou de tudo, uma boa dieta, medicamentos e alguns exercícios, mas continuava acordando com leituras irregulares. Quando ela adotou o Activated Calm, suas leituras finalmente se estabilizaram, passando de 160-200 miligramas por decilitro para 130 e 550 miligramas por decilitro pela manhã. Ela me disse que se sente mais calma, mais otimista e mais no controle do seu dia. A sequência oculta. A esta altura você deve estar pensando: ótimo, vou tentar esses 5 hábitos. Talvez comece bebendo água, depois meça, tome café da manhã e deixe a calma por último. Mas há algo que ninguém lhe conta. A ordem em que você pratica esses hábitos é ainda mais importante do que os hábitos em si. Se você alterá-los aleatoriamente, poderá ver uma diferença de 40 miligramas por decilitro na leitura final. Sim, você leu certo, 40 miligramas por decilitro. Levei anos de tentativa e erro, analisando as rotinas de mais de 500 idosos, para descobrir a melhor ordem cronológica. Então, vamos colocar tudo em ordem. Despertar consciente. Minutos 1-2. Antes mesmo de se sentar, faça 8 ciclos respiratórios 4-4-6. Isso reduz instantaneamente o cortisol, preparando seu corpo para uma mudança hormonal mais suave. Medição de referência. Logo após essas respirações, mas antes de se levantar ou caminhar, verifique sua glicose. Este é o seu verdadeiro nível de descanso. Despertador ativado. Minutos 4-13. Faça uma rotina suave de circulação de 10 minutos, rotações dos pés, alongamentos das pernas e uma breve caminhada pela sala. Hidratação imediata. Beba seu primeiro copo de água em temperatura ambiente com uma pitada de sal marinho não refinado e um pouco de limão, logo após terminar a rotina de movimentos. Segunda medição. Aproximadamente 3-4 minutos depois, verifique seu nível de glicose novamente. Observe quaisquer alterações após hidratação e movimento. Calma ativada completamente. Agora faça uma varredura corporal, liberando a tensão e praticando a gratidão. Sua mente fica mais alerta depois de uma curta caminhada, mas você ainda está controlando seus níveis de cortisol antes do café da manhã. Segundo copo de água. Tome outro copo de água sem gás. Suas células agora estão mais receptivas à hidratação, maximizando a absorção. Café da manhã estratégico, minutos 20 e 8:42. Primeiro as proteínas, depois as fibras e gorduras e, por fim, os carboidratos. Não tenha pressa, cerca de 15 minutos no total. Medição final, 1 hora após o café da manhã. Esta leitura informa se toda a sequência funcionou conforme o esperado. Dom Miguel, 74 anos, de Mérida, seguiu essa cronologia à risca, sem mudar mais nada. Após um mês, suas leituras matinais caíram de uma média de 175 miligramas por decilitro para 142 miligramas por decilitro.
e permaneceu estável em vez de subir e descer. Ele disse que o que mais o surpreendeu foi a estabilidade. Seguir essa sequência é como reger uma sinfonia. Cada hábito é uma nota musical e, na ordem correta, eles criam uma harmonia que ressoa por todo o corpo. A principal conclusão: esses 5 hábitos funcionam melhor juntos, cada um preparando o terreno para o próximo, para que a glicose, os hormônios e a mente trabalhem em sincronia.